Opa, gente, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que me indigna muito, que são os pastores mirins. Sem mais delongas, vamos logo começar o react dessa bomba. Toque, toque. Quem é? A depressão. Entre. Você já é de casa. Depois dessa intro maravilhosa, vamos começar o react. Ofitec do que tem que tocatar, ofitec do que se quer catar, ofitec é paca toca tem que ter, ofitec do que tem que pacto, poucos aqui estão entendendo o que eu tô fazendo. A casa é minha e vai ter culto lá. Abre a boca! Velho, esse vídeo aqui teve o meu sincero, que diabo é isso? Porque tipo, é sério, o que é isso? O que esse menino tá achando que tá fazendo? Mas o que mais me indigna nessa situação é ele pegando pessoas que estão estáveis, tanto financeiramente, tanto mentalmente, para tentar extorquir o dinheiro delas. E usando da fé delas para fazer isso. Tipo, cara, esse menino sabe muito bem o que ele tá fazendo com o dinheiro das pessoas e com a fé das pessoas. Isso me enoja, mas tipo, muito. Mas enfim, vamos ao próximo vídeo do Miguel Oliveira. Já não tô aguentando mais, meu Deus. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá, quem pode levantar a mão? Mano, esse vídeo foi um dos mais sérios que eu vi. Porque pode até parecer engraçado, mas aí você se lembra. E se essa mulher acreditar nisso e parar de fazer o tratamento dela? O que acontece? Como a família fica machucada? Hein, Miguel Oliveira? Se essa mulher acreditar nisso e parar de fazer o tratamento dela, você tem noção de quantas coisas ruins que poderiam acontecer na vida dessa mulher por sua culpa? Porque você diz que você cura tudo, né? Você não é nenhum tipo de santo não, Miguel Oliveira. Você sabe muito bem o que você tá fazendo. Eu nunca fiquei tão pé da vida fazendo vídeo pro meu canal, velho. Na moral. Mas é sério, isso daí é situação preocupante mesmo, tá ligado? Sinceramente, com fé das pessoas não se brinca, cara. Próximo vídeo porque eu já não tô aguentando mais. Quem que é esse Crash the King the Power? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. É negócio de ai the King, ai the Power. Irmão, Mas é Legal. o que tá em evidência. se eu quiser quando foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tá em se eu quiser entender. falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar merci, evidência. Isso se eu tá em quiser falar evidência. marra, e o que que tá, e o que que fere o seio da igreja por causa disso? Agora vamos aos fatos. Esse negócio do podcast foi fogo. Porque o Miguel viu que ele estava encurralado, sem argumento, e decidiu começar a levantar o tom de voz sem ninguém levantar o tom de voz pra ele. Então, tipo, foi totalmente sem sentido e o moleque começou a se descontrolar no meio do podcast que nem uma criança mimada. Mano, isso sinceramente não faz sentido nenhum. Se ele realmente tivesse argumentos contra o James pra poder utilizar ali, ele não estaria levantando tom de voz, ele só estaria rebatendo como uma pessoa normal. As histórias que esse menino conta são mais fáceis do que as pregações dele falando em línguas estranhas. E, inclusive, agora a gente vai ver a fic que ele criou num podcast lá. Então, bora lá reagir. Sem mais delongas. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo.
Isso foi uma chamada. Isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário eu acordei falando: Engraçado é que não tinha necessidade nenhuma dele contar uma mentira dessa, mas o moleque quer dar uma de mitomaníaco. Aí vai lá e mente sem necessidade, porque não tinha necessidade nenhuma dele fazer essa fique toda, mas vai lá e ele simplesmente faz, porque ele quer. Tipo, vou mentir porque eu quero. Pior é ele usando o nome de Deus pra mentir. Tipo, cara, o cara tá pecando em nome de Deus. Isso não faz sentido nenhum. Além de não fazer sentido, ainda é totalmente errado. Mas, enfim, depois disso, o vídeo vai estar se encerrando por aqui. Tchau, gente. Amo vocês, seus lindos.